Fique agora com um resumo do próximo capítulo de Vencer o Desamor. Gemma canta para as crianças e Bárbara os admira. Ariadna volta com Daphne e Bárbara corre para ver o que aconteceu. Bárbara fica aliviada ao ver que Daphne recuperou Santiaguinho. Bárbara pergunta sobre os pais de Nestor e Daphne afirma à madrasta que não vai sair da casa. Bárbara não reage e internamente assume sua culpa. Daphne agradece a Gemma por cuidar de Clarinha. Gemma brinca com Tadeu. Daphne chora e conta ao retratos de Nestor que ele faz muita falta, lamentando a partida do marido. Daphne não sabe como superar a morte de Nestor e deseja não acabar como Marta, com a alma em pedacinhos pelo desamor. Daphne fica inconsolável e Bárbara também chora. Gemma serve um chá a Bárbara e ressalta que a situação já acabou, assumindo sua parcela de responsabilidade por ter ajudado Bárbara a mexer nas redes sociais. Bárbara alega que nunca quis machucar as crianças e Gemma celebra que ela se arrependa de seus atos e não tenha uma pedra no lugar do coração como todos falam. Gemma elogia a força de Bárbara e adverte. Ariadna conta para Bárbara que não queria vender o carro e a sogra aceita que ela use o carro de Joaquim. Bárbara pergunta a Ariadna se Eduardo já sabe que ela voltou à sua antiga profissão. Ariadna elogia o jornalismo e deseja colaborar com as despesas da casa. Ariadna duvida que Eduardo cumpra sua palavra no assunto da hipoteca. Clara invade o café da manhã de Bárbara e Daphne a chama de volta. Ariadna briga com Humberto por ter exposto a vítima em sua matéria. Humberto chama Ariadna de feminista e reprova suas atitudes. Ariadna sente nojo das matérias sobre feminicídio serem feitas com uma ótica machista. Humberto se justifica para Ariadna e afirma que ela não vai mudar o jornalismo com suas ideologias. Humberto ameaça Ariadna, que é obrigada a recuar. Humberto conta a Ariadna que ela já pode pegar seu salário. Daphne pede a Clarinha que jamais vá com outra pessoa sem sua permissão. Gemma se oferece para cuidar de Santiaguinho e Daphne teme a reação de Bárbara. Daphne autoriza que Clarinha brinque com Gemma. Romena liga para Daphne e oferece sua amizade. Daphne confessa para a empresária que precisa desabafar com alguém, pois seus sogros quase sequestraram seus filhos. O padre agradece a Bárbara por ter consertado a imagem de um santo e nota que ela está triste e cabisbaixa. Bárbara confessa ao padre que se sente sozinha e ela sugere que se reconcilie com Imelda, que também está sofrendo. Bárbara agradece as palavras do sacerdote e segue seu conselho. Conversam sobre a matéria de Ariadna e ela pergunta a Valentim sobre os indígenas. Valentim afirma que a construtora adiou o despejo graças à sua matéria e parabeniza Ariadna. Ariadna se oferece para conseguir uma entrevista de Álvaro a Valentim. Ariadna afirma que as pessoas são inocentes até que se demonstre o contrário e defende Álvaro. Humberto pergunta a Ariadna seu interesse em Álvaro, e ela alega que só deseja compensá-lo pelo mal que fez. Bárbara e Imelda se reconciliam. Imelda conta à amiga que Estefânia vai casar com alguém que não é de sua classe. Bárbara revela a Imelda que Joaquim a deixou na rua e cheia de dívidas, sem saber o que fazer, pois ninguém contrata mulheres da idade delas para trabalhos. Imelda pede a Bárbara que alugue a casa e se mude para um apartamento. Bárbara acha uma boa ideia e lembra de alguém que pode assessorá-la. Bárbara planeja procurar Calixto. Gemma devolve Clara para Daphne e conta que vai para a escola. Daphne faz pesquisas na internet antes que Santiago acorde. Gael fica revoltado com a tentativa de sequestro dos sobrinhos e Romena sugere que ele apoie a irmã. Álvaro sente vontade de beber quando Ariadna liga. Ariadna conta para Álvaro que Valentim quer entrevistá-lo para saber sua versão sobre o desmoronamento do anexo da Plaza Miró, mas ele alega que já virou a página por todos o culparem. Ariadna tenta convencer Álvaro, mas ele não cede. Álvaro confessa que vai se esquecer da arquitetura e Ariadna não entende. Ariadna estimula Álvaro a lutar pelos seus sonhos e afirma que sua volta ao jornalismo está lhe ajudando a seguir em frente. Ariadna pede a Álvaro que dê uma nova oportunidade a si mesmo e ele dá razão à cunhada. Ariadna e Álvaro se admiram. Gemma tem aulas de educação física na escola. A colega de Gemma comenta com as amigas que o professor gosta de ficar biscoitando nas redes sociais e passar atividades apenas para distraí-las. Daphne procura por Clara e não a encontra. Clarinha joga os papéis de Joaquim no chão e pega uma caneta para riscá-los. Bárbara procura Calixto e pede para vê-lo pessoalmente. Bárbara deseja ver Calixto na imobiliária, mas ele nega. Bárbara estranha, mas ele sugere que elas se vejam em sua casa. Mas a madame recusa. Bárbara pede a Imelda que verifiquem o endereço da imobiliária.
Álvaro busca oportunidades de emprego e o contratante afirma que ele está muito qualificado para ser desenhista. Álvaro alega que precisa e quer trabalhar, desejando que pelos desenhos possa estar próximo à arquitetura. O jovem alega que o salário é pouco, mas Álvaro não se importa. Ariadna conta as novidades para Eduardo e ele reclama dela ter aceitado o emprego de jornalista. Eduardo acusa Ariadna de usar Tadeu apenas para voltar a trabalhar. Ariadna critica a fofoca de Bárbara e Eduardo pede para que ela não se meta com sua mãe. Após um jogo de basquete, Gema desmaia e sua amiga alega que isso é o que acontece com as grávidas. Clarinha desenha nos documentos e Daphne se desespera. Daphne pede ajuda da filha para arrumar tudo. Clarinha pergunta a Daphne quem é Joaquim e a camponesa esclarece que era o avô da pequenininha. Daphne encontra um certificado de morte de uma criança recém-nascida, filha de Bárbara e Joaquim. Calixto encontra Gael na porta da mansão e questiona se ele não se lembra dele, estranhando sua formalidade. A secretária esclarece a Bárbara e Imelda que nenhum Calixto trabalha na companhia e o cartão é falso. Bárbara não entende quem possa ser Calixto. Meses antes, o doutor conta a Daphne e Nestor que eles terão um bebê muito saudável e forte, e Clarinha os acompanha para ver o ultrassom do irmão. O médico revela que vai ser um menino e Nestor comemora, afirmando que a criança vai cuidar de Clarinha. Nestor confessa a Daphne que estava torcendo para que fosse mesmo um menino, desejando que se algum dia venha a faltar, o filho o substitua e o cuide. Na atualidade, Bárbara segue sem entender a mentira de Calixto e Imelda celebra que ao menos a amiga não tenha vendido a casa para o meliante. Bárbara se preocupa com as intenções de Calixto e recorda que ele achou Gael familiar ao ver uma foto do filho com a família no escritório de Joaquim. Bárbara tem medo de Calixto ter alguma relação com o passado de Gael. Gael garante a Calixto que não o conhece, mas o falso mobiliário ressalta que eles já são velhos conhecidos. Romena fala para Calixto que Gael não sabe quem ele é. Gael sugere a Calixto que ele está o confundindo com outra pessoa parecida. Daphne recolhe os papéis pintados por Clarinha e procuram por elas. Ariadna garante a Eduardo que ser jornalista é o que gosta e não vai abrir mão de sua profissão. Eduardo acusa Ariadna por descuidar de Tadeu pelo trabalho. Ariadna ressalta ao marido que pode trabalhar e cuidar do filho ao mesmo tempo, assim como centenas de mulheres, reafirmando que deseja se sentir uma mulher completa. Eduardo se estressa e desliga o celular. Ariadna leva Tadeu para a terapia. Gema lamenta que tenha sofrido zoação na escola e sua amiga a apoia. Gema pega em sua barriga, imaginando estar grávida. Álvaro teme que Olga prejudique seu novo emprego, mas o gerente não acredita e revela a Álvaro que sua ex-mulher vai ganhar o Prêmio Nacional de Arquitetura por um projeto. Álvaro relembra que construiu o projeto com Olga, mas seu superior alega que ela consta como a única arquiteta. Gael e Romena apoiam Daphne. Bárbara chega e conhece Romena. Bárbara se retira com dor de cabeça e lembra de quando encontrou Joaquim morto. Bárbara supõe que Calixto tem a ver com a morte do marido. Bárbara lamenta não ter com quem desabafar sobre seu segredo e tem medo de ser castigada por Deus. Gael procura por Bárbara, mas ela age na defensiva com o filho. Gael pede perdão à mãe e afirma que ela é a pessoa mais importante de sua vida, a deixando comovida. Calixto pensa com o comparsa sobre o plano e segue pensando que conhece Gael, o confundindo com Romeu. Gael pensa que os sogros de Daphne podem não deixá-las em paz, revelando a Bárbara que encontrou Calixto na porta da casa, suspeitando que ele seja um mandado de Marta e Eugênio. Romena se despede de Daphne e Bárbara. Gael pede a Daphne que o avise caso continue tendo problemas, pois prometeu a Joaquim que iria cuidar da meia-irmã. Bárbara estranha Gael confessar que não está se dando com Daphne. Bárbara é simpática com Romena. Romena sugere que Bárbara alugue uns quartos da casa por meio de um aplicativo da internet, mas a madame alega que só poderia alugar o escritório de Joaquim, pois sua casa já está lotada a seu contragosto. Tadeu conta para Ariadna que seu desenho ficou com um psicólogo. Humberto encarrega um novo trabalho a Ariadna e a pede que vá à redação para buscá-lo. Ariadna pretende levar Tadeu para seu trabalho, mas ele se recusa e faz um tremendo de um escândalo. Ariadna chora com o estado de Tadeu. Álvaro lê notícias sobre Olga e lembra dos planos que eles fizeram de ganhar o prêmio de arquitetura juntos. Ariadna carrega Tadeu até o escritório e ele segue gritando, assustando todo mundo. Humberto tenta dar uns bombons para Tadeu, mas o garoto os joga no chão por estar muito estressado. Eduardo segue pressionando Ariadna para vender seu carro e lhe manda uma mensagem.
Linda encontra Eduardo folgado no trabalho e ele inventa para a esposa que vai ter que ir ao México em um mês por Bárbara estar mal de saúde e precisar de sua ajuda. Linda avisa a Eduardo que na mesma data vai chegar uma encomenda e ele precisa estar na empresa para recebê-la. Gemma pergunta a Bárbara se ela já pagou a luz, mas a madame alega não ter dinheiro. Bárbara questiona a Ariadna se ela não viu nenhum suspeito fora de casa, mas a jornalista nega e estranha a pergunta. Tadeu continua aos berros e estressa Bárbara. Gemma imita Tadeu e o tranquiliza. Bárbara afirma que as terapias de Tadeu não servem para nada, mas Ariadna não se importa. Ariadna mostra a Bárbara o aplicativo onde vai vender o carro do marido. Bárbara consegue juntar apenas metade do dinheiro da hipoteca e teme ser despejada. Daphne avisa Josefina que enfim acha que seus sogros a deixarão em paz. Daphne fala sobre Bárbara para Josefina. Josefina deseja ver os netos e Daphne pergunta à mãe o que ela sabe de Bárbara. Ariadna e Bárbara fazem contas e a jornalista deseja renegociar a dívida com o banco, mas Bárbara a desestimula. Bárbara deseja que Ariadna colabore com as despesas da casa, mas ela se nega. Bárbara sugere que pode alugar o escritório de Joaquim, e Ariadna concorda, alertando que o local deve ser reformado. Bárbara volta a ressaltar que não tem dinheiro suficiente para uma obra e nem para nada. Álvaro chega na casa da mãe e é ríspido com Ariadna.